Tenho hoje o privilégio esse de expor uma parte das Sagradas Escrituras, e acredito eu que desde pela manhã você já tem acompanhado a exposição desse texto. Mas eu quero compartilhar algumas verdades que o Senhor tem direcionado no meu coração para reflexão, aplicação à minha vida e à sua vida também. E para isso eu gostaria de convidá-lo a abrir o texto das Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos falar a respeito da mensagem do reino. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Feche os seus olhos. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai bendito. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, nesse ambiente de adoração, convocados pelo teu Espírito Santo a prestarmos culto ao Senhor. Mas agora queremos aquietar nossa mente, nosso coração, nosso ser, para ouvir do Senhor, da tua santa e preciosa palavra. Que nosso coração seja agora uma terra fértil, preparada para essa boa semente que é a palavra de Cristo Jesus. Fala conosco no poder do Espírito Santo, assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Em 2010, um filme muito conhecido foi lançado com um título chamado O Discurso do Rei. Talvez você tenha assistido esse filme. E é interessante que o filme ele trata a respeito das lutas e as dificuldades que o rei George VI lidava com a necessidade de se preparar para um discurso importante no ambiente em que a Grã-Bretanha estava lidando com inquietações e desafios políticos muito grandes. Só que ele possuía uma dificuldade. Ele era gago e, diante do público e da multidão, ele não conseguia se portar corretamente. E é interessante que esse filme nos passa uma mensagem muito importante. Mais do que a capacidade de oratória, mais do que a capacidade de articular bem a fala, a proposta por detrás do filme nos revela uma verdade muito importante. E que verdade é essa, meus irmãos? A verdade de que nós vivemos em uma sociedade, em um mundo onde palavras importam. Emoções são subjetivas. Ninguém é capaz de conhecer de fato aquilo que você, em sua emoção, em seu sentimento, tem internamente. Mas a maneira como nós nos expressamos e a maneira como nós falamos no mundo de relações interpessoais, de fato, pode dizer muito a respeito de quem nós somos. Palavras importam. E palavras importam tanto que a própria revelação de Deus ao homem, chamado Bíblia, é chamado de palavra de Deus. O próprio universo e todas as coisas que agora são visíveis e que foram chamadas à existência tão somente pela palavra de Deus.
E essa é a maneira como Deus se comunica com o seu povo ao longo da história da redenção, através da palavra, da sua mensagem revelada. E aqui em Mateus, no capítulo 5, nós enxergamos algumas comparações importantes, porque Mateus vai introduzir agora a manifestação e a revelação deste rei, deste novo monarca, que vai iniciar agora uma nova era, com uma nova mensagem, um discurso muito importante a respeito desse reino. Portanto, da mesma maneira em que essa pequena analogia do filme O Discurso do Rei aponta sobre a importância das palavras, é interessante notar que Jesus dá início de forma mais oficial aos seus ensinamentos, aquilo que de fato compõe o que o reino de Deus representa, para ser aplicado ao povo de Deus. Ele dá início com um discurso, com uma mensagem, para que todos, não somente os discípulos que se aproximam, mas a multidão que se aproxima. Se você olhar o capítulo 4, verso 17, você vai perceber que até então as palavras de Jesus aparentemente eram um pouco limitadas no que dizia respeito ao reino de Deus. E a seguinte expressão era comum, porque o reino de Deus está próximo. Mas agora, aqui, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, nas beatitudes, nós encontramos o discurso mais importante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é a mensagem do reino. E o conteúdo dessa mensagem tem um significado importantíssimo para as nossas vidas. Porque agora, nessa ocasião, nesses textos que nós acabamos de ler, ele, de uma maneira poderosa e numa mensagem abrangente, vai estabelecer diante da multidão, diante dos discípulos, as verdades fundamentais do evangelho do reino, a qual ele veio proclamar e veio testificar aos homens. E por conta disso, eu quero, ao longo deste sermão, com a graça de Deus, pretendo não me demorar, falar de pelo menos 3 pontos importantes, onde nós vamos abordar a respeito desta mensagem do reino. Eu acredito que de manhã cedo você ouviu sobre os cidadãos do reino. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a mensagem do reino. O conteúdo desta mensagem é de uma importância fundamental para a nossa vida cristã. E os 3 pontos que nós vamos falar vai ser sobre, primeira coisa, que o Sermão do Monte vai nos apontar, é a necessidade absoluta de um novo nascimento. Se você acompanhar os versos 1 aos versos 3, você vai perceber que Cristo introduz esse sermão com bênçãos. Quando ele usa o termo bem-aventurados, ele está dizendo a respeito de felicidade, de bênçãos que são propostas. Quando nós olhamos ao Antigo Testamento, nós percebemos que o Antigo Testamento ele encerra como uma maldição. Mas o Novo Testamento, no discurso de Cristo oficial a respeito do reino dos céus, ele inicia falando a respeito de bem-aventuranças, das boas novas, das bênçãos que são oferecidas agora através do seu ministério. Mas é interessante que ele vai usar a expressão de alegria, e ele vai usar a expressão de pobres, de espírito, dos que choram e dos mansos, ao longo desses 3 versos. Para você entender um pouquinho a respeito desse contexto, por que esses 3 iniciais versos falam da importância, da necessidade absoluta do novo nascimento? Por que ser feliz, bem-aventurado, alcançar essas bênçãos, deve-se, primeiramente, passar por esse ponto importantíssimo, que é a necessidade do novo nascimento. Só para você entender um pouco o contexto histórico da ocasião em que Jesus está iniciando este sermão. Nós estamos num palco religioso, onde havia várias divisões,
E a gente pode, pelo menos, classificar 4 importantes divisões que tinham ali, religiosas. Primeiro, os fariseus, os saduceus, os essênios, e nós tínhamos os zelotes. Cada um deles representavam frentes importantes no aspecto religioso e até mesmo político dentro de Israel. E é interessante que a mensagem que Jesus vai introduzir é uma mensagem que vai confrontar todas essas frentes religiosas. Embora eles esperassem a manifestação do Messias com aquele poderio militar, com aquele que livrasse Israel da opressão de Roma, dos inimigos, dos povos pagãos, que colocasse Israel acima dos demais povos, Mateus vai descrever ao longo dos capítulos, os irmãos vão estudar isso nas exposições, vai perceber que logo quando Cristo começa a realizar os milagres da multiplicação dos pães, dos peixes, a multidão vê nele não somente o Messias, o libertador, mas como aquele que iria suprir as necessidades físicas, materiais, e logo, rapidamente, tomam a força para arrebatá-lo e fazê-lo dele rei. Mas Jesus então foge, escapa dessa maneira de lidar, porque Jesus não veio para representar ou trazer esse tipo de mensagem. Porque quando você olha para os fariseus, você vai ver esse aspecto legalista, aqueles que eram tradicionais a respeito da lei. Quando você olha os saduceus, são aqueles mais modernos, liberais, que não acreditavam nas obras sobrenaturais, na ressurreição, nos anjos. Quando você olha para os essênios, são aqueles que consideravam o corpo o problema e viviam numa espécie de escapismo, longe da sociedade, longe da realidade do mundo. E os zelotes eram aqueles movimentos que acreditavam que a religião tinha um viés de militância política sobre o governo de Israel e sobre os povos ao redor. E é interessante que a mensagem que Jesus traz, em nenhuma delas se configura em qualquer aspecto dessas 4 vertentes religiosas. Porque o cerne do Sermão do Monte, a primeira instância, é de importância e de caráter interno e não externo. O cerne do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, tem a ver com espiritualidade, moralidade, e não com algo físico, externo ou político. O próprio Senhor Jesus, diante de Pôncio Pilatos, quando foi requerido a respeito dele ser rei, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, os meus súditos, os meus servos estariam lutando por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. E nós enxergamos então que na mensagem de Jesus não há nenhum aspecto político, não há um aspecto social em seu discurso, porque a sua verdadeira preocupação são no fato em como os homens são. Porque assim como eles são, é o que vai determinar a maneira como eles fazem e a maneira como eles vivem. É por isso que o Sermão do Monte, meus irmãos, até hoje, para muitos comentaristas e teólogos, acreditam que isso que Jesus está introduzindo aqui, para aqueles que acreditam, né, no milênio, aqueles que não são amilenistas, acreditam que isso só pode se cumprir somente no período do milênio, porque isso é impossível um ser humano colocar-se debaixo de todos esses valores morais, éticos e espirituais que Jesus está tratando. Mas é justamente por isso, porque a mensagem do reino é uma mensagem confrontadora ao que o mundo oferece. Porque Jesus trouxe contra aquilo que a religião, a política, aquilo que os homens esperavam a respeito de um Messias, ele trouxe simplesmente aquilo que o Pai o ordenou a fazer. E o Evangelho perpassa, primeiro, nesse pressuposto, de que se você deseja gozar, experimentar das bem-aventuranças que o reino de Deus oferece, a primeira delas que Cristo nos fala é a necessidade absoluta de um novo nascimento. Porque o novo nascimento é uma das principais mensagens bíblicas aqui no capítulo 5, do verso 1 ao 12. Nós todos nascemos nesse pecado original. Quando olhamos para o passado, nós vamos enxergar que no Éden,
Deus havia estabelecido Adão como uma espécie de um monarca, de rei, corregente da criação. Deu a ele a autoridade sobre os mandatos culturais, sobre ele a autoridade para governar sobre toda a criação, sobre todos os animais, estabelecer esse governo. E este primeiro rei, Adão, caiu já no seu início de governo, trazendo maldição sobre toda a humanidade. E toda a humanidade se vendo refém a essa situação pecaminosa que trouxe depravação a todo o ser humano. E é isso que Jesus está introduzindo, é essa mensagem que vai contra aos ditames religiosos, e os judeus acreditavam uma espécie de justiça própria, moralidade simplesmente inerente, ações religiosas com as quais eles podiam alcançar o favor e a bênção de Deus. Jesus inicia que a bem-aventurança, primeiramente, vai se configurar na mensagem de que nova criatura precisa ser formada. Uma nova humanidade precisa ser gerada, a partir de um novo Adão, de um novo rei, de um novo governo. A lei do Antigo Testamento aponta para a necessidade da salvação do homem, mas a mensagem do Novo Testamento oferece o Salvador, a solução, a resposta para aquilo que a lei havia apontado para a nossa incapacidade. Portanto, a bem-aventurança de Cristo, a que Ele oferece, é algo que não depende do esforço próprio, da autojustiça, mas vai depender unicamente da nova natureza que Deus oferece através de seu Filho. E, portanto, nós vemos aqui um duplo anúncio que Jesus traz. Uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia de que é uma bênção de felicidade. Ele está oferecendo felicidade àqueles que são chamados. Mas a má notícia é que o homem não pode alcançar essa bem-aventurança por si próprio. Por mais religioso que ele seja, por mais moralista que ele seja. Isso caminha por aquilo que os irmãos bem sabem, quando Nicodemos ali se aproxima de Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sei que tu és mestre em Israel. Jesus, já numa espécie de interromper a fala dele, prontamente diz: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ele está lidando com alguém que religiosamente conhece as Escrituras, conhece a lei mosaica, conhece os profetas, segue os rituais. É alguém que eticamente, religiosamente, perante a sociedade, tem um status de moralidade, de boa conduta. Mas Jesus interrompe aquele homem para dizer: o reino de Deus consiste primeiramente nisso, tornar-se nova criatura, para usufruir das bem-aventuranças, das benesses que o reino de Deus pode, de fato, oferecer. O texto vai nos dizer a respeito de pobre de espírito. E isso aponta para aquilo que a luz das Sagradas Escrituras nos falam claramente, de que é a compreensão da condição pecaminosa que nós nos encontramos. Aqui não é de status social, financeiro, econômico, mas está tratando, literalmente, cujo coração olha para si e se vê em plena miséria, incapaz de por si só, encontrar uma solução, uma justiça ou salvar-se. É alguém que olha para si e se vê desprovido de qualquer recurso e que olha para Deus como a fonte da riqueza que ele necessita para o seu bem e para a sua vida espiritual. A necessidade da graça para a salvação. Quando de fato nascemos de novo, é que experimentamos essa transformação de vida. Talvez isso possa parecer muito batido para os irmãos, ouvir a respeito de novo nascimento. Mas fato é que o que Cristo está introduzindo aqui é uma verdade que deve alcançar o nosso coração como um todo. Assim como o fruto do Espírito
é algo que deve ser pertinente e único na vida de um cristão verdadeiro, e não como se o fruto do Espírito possuísse facetas e pessoas tivessem essas facetas em sua vida, alguns tivessem o amor, outros tivessem longanimidade. O fruto do Espírito é uma característica única na vida de um cristão verdadeiro, que experimenta pela obra do Espírito Santo este fruto em sua inteireza. Da mesma maneira, as bem-aventuranças caminha no pressuposto de que somente aquele que é nascido de novo pode experimentar esta verdade de ser manso, de ser humilde, de ser pobre de coração, de ter fome e sede de justiça, de ser compassivo. Somente quem nasceu, foi transformado, recebeu a nova natureza. E isso nos confronta, meus amados, a refletirmos um pouco sobre a nossa vida, da necessidade que temos de nos arrepender constantemente diante do Senhor. Porque quando nós pensamos, principalmente nós reformados, a respeito de novo nascimento, nós simplesmente associamos no momento da nossa vocação eficaz, no momento em que ali nossos olhos foram abertos, nosso coração experimentou o vislumbre da cruz em arrependimento. Mas a verdade é que um novo nascimento pressupõe uma vida constante, não somente de fé, mas constante de arrependimento, de dependência de Deus, de pobreza de espírito, de olhar para si próprio e se ver sem qualquer recurso em si mesmo, mas somente em Cristo Jesus. Por isso nos mostra a necessidade de sondarmos os nossos corações dia a dia, conforme Paulo disse à igreja de Corinto: examinai-vos, provai-vos uns aos outros, para verdes se Cristo está em vós, se Cristo habita em vós. Essa é uma verdade, irmãos, porque às vezes podemos ser religiosos, podemos ser moralistas, podemos ter boa ética, podemos ter uma atividade religiosa dentro da igreja, mas ainda vivemos refém das obras mortas, refém dos comportamentos da vida pregressa. Vivemos, às vezes, com as desculpas perante o mundo, a sociedade, ou dentro da nossa própria casa, em enfatizar de que somos assim, meu jeito é assim, minha maneira é desse jeito, e as pessoas precisam me aceitar. Não. O Evangelho do reino de Deus, que Jesus está anunciando aqui nas bem-aventuranças, pressupõe o seguinte: que a sua vida, a minha vida, não tem valor algum se ela não nascer em Cristo Jesus. A vida que nós nos agarramos tanto, que achamos que somos aquilo que o mundo diz que somos, aquilo que nós construímos e crescemos, ainda que existe certo aspecto da nossa individualidade, que mesmo no novo nascimento não há de ser perdido, mas a máxima da obra da salvação implica em conformar a nossa vida à imagem de Cristo. Isso significa morte para o que somos, morte para a vida que vivíamos, morte para o jeito, trejeito e maneiras como nós nos comportávamos, para que por causa da obra de Cristo em nós, essa nova vida, essa nova natureza, seja manifesta ao mundo através de nós. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar, os irmãos vão ver entre os versos 4 até o verso 9, ele vai usar expressões como ter fome e sede de justiça, ser misericordiosos, ser puros de coração, pacificadores. E quando nós olhamos mais especificamente ao verso 6, quando ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso aponta para o segundo ponto, que é mostrar Cristo como a nossa única esperança nesse mundo, aqui e agora. As bem-aventuranças vão apontar por esta verdade, a necessidade absoluta de novo nascimento, mas de mostrar Cristo como a nossa única esperança, de enxergar que não há justiça, não há nada em nós e nesse mundo que possamos criar ou fazer o nosso porto seguro.
estabelecer a nossa âncora da alma. Não é o trabalho, não é o emprego, não é o casamento, não é a faculdade, não é o sucesso, por mais que todas essas coisas sejam boas, quando elas são colocadas na posição em que Deus quer que elas estejam, para benefício do seu povo e para a glória do seu nome. Mas ainda assim, nada disso. O que Cristo nos mostra sobre essas características de que aqueles que são bem-aventurados é os que têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, pacificadores. É que esta fome e sede de justiça aponta para uma necessidade interna no coração do homem. A necessidade de justiça. Isso vem desde o Éden. E é por isso que o homem forma para si ídolos, maneiras de apoiar, ou de se auto-justificar, ou criar maneiras onde o coração dele busque descanso para ter certa consciência em paz. Mas ele não pode ter, porque esta mensagem da bem-aventurança vai nos apontar que a nossa necessidade de justiça, de fato, só pode ser suprida como esperança em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Jesus está confrontando os judeus religiosos, dizendo que a maneira deles adorarem a Deus, de cultuarem a Deus, a maneira de colocarem o esforço no legalismo, na religiosidade, era vã. Que eles deveriam perder qualquer autossuficiência e olhar para o objeto certo da fé e da esperança deles, que seria o próprio Senhor e o próprio Salvador. E isso é confrontante para aquilo que o mundo ensina, para aquilo que o mundo nos diz, um mundo que nos mostra a necessidade de nos reafirmarmos, de estabelecermos a nós mesmos, de estarmos acima de qualquer circunstância. A justiça é de fato a obediência perfeita à vontade de Deus, e como seres humanos pecadores, somos incapazes de alcançá-las por nós mesmos. E é por isso que Jesus é revelado ao mundo através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, para tornar essa justiça oferecida a cada um de nós. E é interessante porque é isso que Jesus vem fazer, e é isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Porque Jesus ele vem compartilhar a própria natureza de Deus. Ele está oferecendo, ele é um com o Pai. Note que é esse relacionamento entre a Trindade Santa por toda a eternidade, numa relação de amor, de autossuficiência, de satisfação plena, nessa roda, nessa dinâmica de amor transbordante. Então agora Cristo vem na plenitude dos tempos, ele se faz carne, porque é interesse da Trindade Santa oferecer ao seu povo essa própria natureza de Deus, sendo compartilhada, porque justamente a natureza de Deus é caracterizada pela verdadeira justiça, pelo verdadeiro padrão de justiça. E como consequência, recebendo essa nova natureza, esse padrão dessa nova justiça, a consequência é contentamento, é felicidade, é deleite, é alegria, porque isso está revelado tão somente na natureza de Deus, e não no mundo, e não naquilo que podemos experimentar ou vivenciar. Cristo veio compartilhar a própria natureza de Deus. E a verdade para nós é que precisamos buscar a justiça de Deus através de Jesus, e não através dos nossos esforços. Irmãos, eu tenho plena certeza de que a salvação operou e tem operado na sua vida. Mas como nós lutamos por essa questão de justiça própria, como nós podemos incorrer ao erro de nos vermos à mercê de estarmos confiados a nós mesmos, confiados naquilo que fazemos. Até mesmo o uso dos meios de graça, quando não o fazemos de fato na dependência do Senhor, cria em nós um sentimento de autossuficiência,
quando nós cumprimos certa agenda espiritual, temos a sensação de que estamos bem com Deus, acertados com Deus, acertados com a liderança. Quando nós prestamos contas, embora todas essas coisas fazem parte, mas facilmente somos tentados a colocar a confiança no esforço da nossa carne, no mero planejamento da nossa vida, quando na verdade somos instados, chamados a colocar toda a nossa confiança na justiça em Cristo, como a única esperança que podemos alcançar dessa vida. Por mais difícil que seja, tem crentes que colocam sua esperança nos filhos. Quando ocorre um problema, ou até mesmo uma morte, perdem o sentido da vida. Não estou diminuindo isso não, irmãos. Por favor, não me entendam mal. Eu mesmo já perdi 3 filhos. Porém, é importante dizer a cada um de nós que a nossa esperança nessa vida deve ser somente a justiça que Cristo nos oferece. Nada pode trazer consolo, conforto e descanso. Podemos experimentar um pouco do calor e das benesses, das bênçãos que Deus nos oferece nesse mundo. Mas elas não são o sol, e elas não são o porto seguro, elas não são a rocha que de fato os nossos pés podem estar seguros, quando todas as coisas parecem sucumbir, quando tudo perde o seu sentido. E fica a nós essa reflexão: será que Cristo, em todos os momentos da minha vida, tem sido essa esperança, irmãos? Quando eu olho as bem-aventuranças e desejo alcançar as bênçãos que Cristo oferece, porque herdarão, porque serão saciados, porque o reino dos céus é deles, todos nós queremos isso. Mas a verdade é que todas as características desses cidadãos do céu, que estão descritos na mensagem do reino, diz respeito unicamente à obra de Cristo por nós. E se nós olharmos na necessidade de sermos mansos, humildes, compassivos, lidarmos com as perseguições pelo mero esforço e a religiosidade do nosso coração, nós vamos falhar. Mas quando nós colocarmos a esperança, as expectativas, a confiança em Cristo Jesus, certamente receberemos dos céus as bem-aventuranças, as beatitudes, as bênçãos, a felicidade, o contentamento, a força espiritual que o reino de Deus nos garante, nos oferece. Mas o terceiro e o último, nos versos 10 ao verso 12, vai ter uma ênfase muito específica sobre o padrão de Deus para a nossa felicidade. O padrão de Deus para a nossa felicidade. É interessante que esses 2 versos vão falar mais de felicidade e de contentamento do que qualquer outros versos à luz das Sagradas Escrituras. E é justamente nos 2 versos onde se falam de perseguições e se falam de lutas. Porque, de acordo com os versos 10 ao 12, o padrão de Deus para a felicidade é sermos bem-aventurados em meio às perseguições, em meio às privações, em meio às dificuldades. Porque essa bem-aventurança que nos é garantida descreve uma paz e um contentamento interior que transcende as circunstâncias externas da vida. Vivemos um período onde crises de ansiedade, ainda que há vários fatores que possam corroborar para isso. E não estou querendo dizer que crente não pode lidar com ansiedade. Lógico, tanto com ansiedade, com depressão e tantas outras questões. Seria talvez uma visão muito radical dizer que nós não estamos sujeitos a isso. Mas fato é que boa parte
das ansiedades, das crises, do desespero, da angústia com a qual lidamos na vida, é porque não estamos enxergando as bênçãos que Deus pode nos oferecer em meio a perseguições, a lutas, a crises, a dores, a perdas e a dificuldades. Porque o verdadeiro cristão é aquele que obtém de Deus a sua paz e a sua real felicidade. Ele não obtém do mundo, ele não obtém de nada que a vida possa oferecer. Ele entende que a felicidade está completamente entrelaçada a uma relação com Deus, em contentamento com Deus, em vida com Deus. Quer notar uma coisa interessante? Passa uma semana sem orar, passa uma semana sem fazer seu devocional. Não estou incentivando isso não, tá? Mas perceba como facilmente, em meio às pressões da vida, porque não vamos diminuí-las, não temos como fugir delas, teremos que lidar com as mesmas demandas, mas note a maneira como você lidará sem a presença de Deus, como deveria, através dos meios de graça, e quando você está fazendo bom uso dos meios de graça. Não é que Deus se ausenta de você, não é que o Espírito Santo não está presente de você, mas nós deixamos de desfrutar aquilo que Ele nos oferece, em meio às lutas, em meio às perseguições. Esse é o sentido em que Paulo vai falar muito claramente, porque eu tenho prazer nas lutas e nas dificuldades, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza, na minha insuficiência, na minha dificuldade. E ele está dizendo isso num contexto onde ele orou por 3 vezes para que Deus o livrasse de algo que a afligia, e a resposta de Deus foi não. E acompanhado do não foi: a minha graça é suficiente para você. Ela é suficiente para você. O verso 10 nos mostra claramente que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, porque o reino dos céus é deles. Que ao invés de caírem no desespero, na angústia, eles enxergam nelas a oportunidade de amadurecer a fé e de promover maior glória ao reino de Deus. Verso 11 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E nós enxergamos algo belíssimo da graça de Deus, de que a verdadeira felicidade e contentamento não depende da aprovação ou da admiração dos outros, não depende do resultado que a gente espera ver e acontecer na maneira como nós somos cristãos e lidamos com o evangelho num mundo hostil. Jesus está dizendo: quando não aceitarem, quando você for perseguido, quando as pessoas forem hostis, quando você sofrer por causa de mim, por causa do evangelho, você não precisa estar à mercê delas ou dessas circunstâncias. Porque seu contentamento não está no resultado daquilo que você está vendo, não está naquilo que você pode apalpar ou ver acontecer. O seu contentamento está na maneira como você se relaciona com Cristo, que é aquele que despende de si próprio essas bem-aventuranças, essa felicidade verdadeira. Quando de fato nós nos concentramos em agradá-lo, nós encontramos paz em contentamento, contentamento em meio às dificuldades. E é isso que o Sermão do Monte vai nos falar, irmãos. Porque o que Jesus apresenta é completamente contrário àquilo que a sociedade e os governos humanos vão falar. Aqui Jesus mostra que os mais exaltados no reino de Deus são os menores, são os humildes, são aqueles que aos olhos da humanidade, da sociedade, dos governos, não são nada. E o mais interessante, que os menores no reino de Deus são chamados por Jesus maiores do que João Batista. E lembre que João Batista, em Mateus capítulo 11, é citado como dentre os nascidos de mulher,
não há ninguém como ele. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E aqui no contexto de Mateus, estes menores são chamados de humildes, compassivos, mansos, que anseiam por justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores, são perseguidos por causa da justiça com que praticam. Mas o mundo, olhando essa lista, aqui no Sermão do Monte, vai dizer que é a lista dos derrotados, dos que não têm sucesso. Porque o mundo vai dizer, afirma-se, lute por você, ame a si mesmo, tenha compaixão de si, tenha orgulho de você, defenda-se, vingue-se, sirva a si próprio. É isso que o mundo vai dizer. É isso que o mercado de trabalho vai dizer. É isso que a área acadêmica vai dizer. Para ser alguém, você precisa passar por cima. Mas Jesus está dizendo que neste reino, os maiores são aqueles que fazem parte dessa lista. São os humildes, são os pobres, são os mansos, são os pacificadores, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que reconciliam, são aqueles que têm prazer, são aqueles que não vão revidar quando são perseguidos, afligidos, mas sofrem a injúria, o dano, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. A verdade é que buscamos somente encontrar nosso verdadeiro contentamento e deleite em Deus, e não nas circunstâncias. E isso significa mantermos uma relação sincera, íntima com Cristo, com a sua palavra, em oração, em comunhão com os irmãos, e agradá-lo pela maneira como nós o adoramos no mundo onde somos chamados a sermos meros peregrinos e cidadãos do reino e não da terra. Somente assim a gente pode, de fato, experimentar a felicidade e viver esse padrão do reino de Deus. Nascer de novo, ter em Cristo a nossa única esperança e o padrão do reino de Deus para a nossa felicidade é ter em Deus o nosso deleite e não nas circunstâncias, não naquilo que está ao nosso redor. E eu concluo dizendo aos irmãos, conforme nós cremos na teologia reformada, que a graça de Deus é a única fonte de salvação e alegria eterna dos eleitos. É em Deus que nós encontramos. E é por isso que essa verdade, nos versos 1 ao verso 12, nos apresentam esses 3 pontos importantes que nós falamos para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar diante de Deus. Primeiro, precisamos nascer de novo através do poder regenerador do Espírito Santo para experimentar a verdadeira vida que vem de Deus. Segundo lugar, que Cristo é a nossa única esperança e a justiça que nos coloca perante o trono de Deus. E que a Bíblia nos mostra que através da obra de Cristo podemos viver o padrão de felicidade, tendo contentamento tão somente na presença de Deus e não no que o mundo pode nos oferecer, e isso a despeito de toda e qualquer circunstância externa. Se de fato entendermos a mensagem do reino, o que ela nos mostra, de fato seremos chamados e iremos viver como bem-aventurados em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja glorificado nesta noite.